Uma das grandes críticas dessa reforma, inclusive, né, por especialistas, né, por tributaristas de grande renome, que inclusive ajudaram, né, fazer muitas normas de direito tributário que a gente tem hoje, especialistas de grande renome mesmo, é de que essa reforma ela está sendo um cheque em branco, porque estão reformando, né, todo o arcabouço legal, toda a estrutura tributária do país, sem ter a definição de qual limite será a tributação, de qual limite efetivamente vai atingir o seu bolso. E quando eu falo seu bolso, eu não estou falando só de patrimônio, porque a reforma ela não a questão de patrimônio, de imposto sobre o patrimônio, nós temos basicamente dois lá, que é mudanças em relação ao IPTU e mudanças em relação ao ITCMD e ITCD aqui no Rio Grande do Sul, ITCMD em outros locais e até outras siglas. Mas é a herança e a doação, é basicamente o patrimônio, a herança, a doação e o IPTU. Então, essa incerteza fundamentada justamente nisso, no fato de que nós não temos no conteúdo da reforma uma certeza em relação a isso. Mas nós temos várias certezas, e uma delas, a principal delas, é que está sendo alterado impostos sobre produção, serviço, mercadoria e patrimônio. E o que tem se falado muito é de que a proposta tem por objetivo, e se isso é verdade ou não, cada um de nós vai fazer a sua avaliação quando a reforma estiver propriamente aprovada e já em vigência. Mas o fato é que toda a motivação que se faz para fazer a reforma tributária, ela reside basicamente em reduzir a burocracia, fazer um sistema tributário mais objetivo, sem tantos impostos, e também diminuir a carga tributária em produção, né? Claro que outros setores da economia serão onerados. Por quê? Porque os tributos só têm razão de existir para custear a máquina do Estado. Mas o fato é que todos nós vamos ser atingidos porque todos nós consumimos, né, produtos, todos nós consumimos serviços e todos nós aqui temos patrimônio. Então, diante disso tudo, o que é a tendência? É ela ser compensada em outros setores da economia. A conta é uma só, o bolso é um só, a despesa do Estado é uma só. E a gente está, hoje, né, num governo em que o propósito dele, independentemente de ser direita, esquerda, mas os nossos governantes atuais não escondem de ninguém, é que eles querem uma estrutura estatal forte. Eles querem ter uma estrutura estatal grande. E isso, por consequência, necessita de dinheiro. As despesas para funcionamento da máquina, elas tendem a aumentar. E, por consequência, a necessidade de receita também vai aumentar. Então, quando se fala lá em benesse, né, a gente já tá ouvindo falar em benesses para o setor de produção. Já ouviu falar que o setor de agro vai ser onerado mais do que é hoje. Tem uma incerteza muito grande com os setores de serviços e mercadorias. Mas o fato é que agora nós estamos num momento da reforma que os lobbies estão sendo feitos. Cada setor da economia que vai ser atingido está lá no Congresso Nacional, foi na Câmara dos Deputados, vai no Senado, cada um para cuidar do seu interesse. O Estado, a União, vai ficar responsável pela maior fatia e distribuir isso aos estados. Então, isso são certezas, são tendências que tendem a ocorrer por essa reforma, e diante disso a gente começa a fazer algumas construções do tipo: o que está previsto para tributar de herança hoje, né? Herança e doação hoje, o teto hoje, a alíquota é de 8%. A maioria dos estados, por exemplo, já trabalham com a progressividade do imposto. O que isso significa dizer? Que quanto maior o valor da herança, quanto maior o valor doado, maior será a alíquota do imposto. Isso hoje é uma prática que os estados já fazem, mas a partir da reforma, se aprovado e a tendência é de aprovação,
essa tendência, essa prática, vai passar a ser uma obrigação de todo Estado. Então, vou dar um exemplo, porque como nós fazemos planejamento em todo o Brasil, há estados que não praticam essa progressividade. São Paulo é um exemplo deles. A alíquota é só de 4%. A reforma sendo aprovada, o que vai acontecer na prática? Quem morar em São Paulo, residir em São Paulo, falecer ou fizer uma doação em São Paulo, tenha certeza que o imposto aumentará. Por quê? Porque São Paulo terá que alterar sua legislação estadual para justamente adaptá-la ao texto da Constituição que passará a ser vigente, ou seja, terá que aplicar a progressividade. São Paulo não vai reduzir a sua alíquota, ela vai aumentar, porque reduzir vai implicar em perda de receita. Então, ela certamente vai aumentar. Apesar das incertezas serem muitas, nós já temos uma tendência muito forte de acontecer em relação ao aumento da tributação do imposto da herança e da doação. A aprovação disso resultará não na aplicação do que for mudado para os inventários feitos hoje e para as doações feitas hoje, mas sim inventários e doações feitas a partir da aprovação do texto, né? Do texto da reforma. E então, significa dizer que aqueles projetos que a gente faz, né, gente? Fazendo uma estimativa de quanto seria uma doação, quanto seria um inventário de um patrimônio dos nossos clientes, esse cálculo ele vai mudar e vai mudar para muito mais.